dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Não importa o horário que você consome o nosso podcast Eu Com Isso, o que realmente importa é a sua companhia, seja no nosso canal no YouTube, que na semana passada bateu 2 milhões de acesso, no nosso Spotify, no nosso TikTok e, claro, nas parcerias com diversas rádios também aqui do interior gaúcho, como a Rádio Xiru, lá de Frederico Westphalen, Rádio Líder de São Borja, Rádio Acústica de Camaquã, Rádio Guaíba aqui de Porto Alegre e várias rádios que vão aderindo e colocando o programa na grade de suas programações, o que nos enche de orgulho. Nós estamos aqui com o nosso podcast Eu Com Isso, com a força de Termas Romanas, e a gente convida você aí no Termas Romanas no final de semana. Fica bem no coração aqui do Rio Grande do Sul, bem pertinho de Santa Maria, dentro de Restinga Seca, perto de São João do Polesine, e lá você é convidado a relaxar, a curtir as águas termais, que são águas carregadas com enxofre, que promovem o alivio do estresse para você tirar aquele final de semana com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, para realmente desestressar. E se você falar que ouviu aqui no podcast Eu Com Isso, você está ganhando aí 20% de desconto no final de semana no Termas Romanas, justamente lá em Restinga Seca, é a nossa dica para você no final de semana. Nós estamos aqui também com a força de MrJack.bet, você que gosta de aposta, você que acompanha a dupla Grenal, agora vem chegando a Copa do Mundo, aposte na MrJack.bet. Se você quiser tornar ainda mais atrativo o jogo que você assiste no futebol, você pode começar com um pouquinho, pode colocar R$10, R$5, e aí você pode ganhar 50, 60, 70, 80 reais. Eu garanto que o jogo fica muito mais atraente com uma pequena aposta. Você pode convocar, criar grupos também dentro do WhatsApp para compartilhar na MrJack.bet, que também é nosso parceiro aqui do programa. A Link também, vai um abraço para o Daniel, a Link que faz gestão principalmente em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, para empresas privadas, empresas públicas, faz toda essa gestão na empresa, também é nossa parceira por aqui. Nosso convidado de hoje, deputado estadual, reeleito mais uma vez, com uma grande votação, Eduardo Loureiro é quem nos dá a honra de visitar o estúdio do podcast E Eu Com Isso e participar, bater um papo sobre presente e futuro no programa de hoje. Deputado estadual Eduardo Loureiro, seja bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ao nosso podcast Eu Com Isso, Loureiro. Tudo bem, Voltaire? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, então, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, enfim, né, pelas diversas plataformas, né, em que este programa é transmitido, tanto no meio radiofônico, como também no YouTube e redes sociais, de um modo geral. Então, eu quero te agradecer muito aí pelo convite, é um prazer muito grande poder estar aqui hoje, né, logo após estas eleições, né, bastante polarizadas, enfim, que nós conquistamos mais um mandato, né, para a Assembleia Legislativa, estou indo para o meu terceiro mandato como deputado estadual, e é uma alegria, é um prazer muito grande poder estar aqui contigo hoje, participando desse bate-papo. Eduardo Loureiro, deputado mais votado do PDT, que tem essa responsabilidade. Entraram do PDT o Eduardo Loureiro, o Burman, o cantor Marenco, esses três conseguiram manter suas cadeiras, e agora o Socella volta a ser deputado. O PDT manteve suas 4 cadeiras. Poderia ter alcançado mais? Qual é o primeiro diagnóstico como o deputado mais votado? E ter essa representatividade para fazer essa avaliação, Eduardo Loureiro? Bom, eu te confesso, Voltaire, que a expectativa, tanto minha como também do partido, era que nós pudéssemos ter aumentado a nossa bancada, né? Nós imaginávamos que poderíamos ter feito pelo menos 5 ou 6 deputados estaduais, até porque o PDT ele se constitui na terceira maior força política aqui do estado, considerando o número de prefeitos, Claro. vice-prefeitos e também vereadores, né? Então, o PDT, além de ter toda uma história, né, nós estamos presentes em praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, com uma forte representação nos municípios. Mas, infelizmente, não conseguimos aumentar, né? Eu acho que isso se deve muito especialmente
em virtude daquilo que caracterizou esta eleição mais uma vez, né? E talvez mais do que nunca, É. porque foi uma eleição extremamente polarizada, né? Se a gente considerar os dois candidatos, né, a presidente da República, já no primeiro turno, tanto o Lula como o Bolsonaro, se nós somarmos as votações deles, eles fizeram mais de 90% É dos votos, impressionante, né? impressionante. E isso impactou diretamente a eleição para deputado, tanto estadual como também para a Câmara Federal, né? Se nós olharmos as bancadas, nós vamos verificar que as maiores bancadas de longe, né, são aquelas bancadas que estavam diretamente vinculadas a estas candidaturas, né? Então, deputados, tanto de um lado como de outro, candidatos, né, que se vincularam a um ou outro candidato a presidente da República, os dois, né, estou me referindo aos dois, eles alcançaram grandes votações. Aqui na Assembleia aconteceu isso, na Câmara Federal aconteceu isso, e aqueles partidos, né, que também apresentaram candidaturas, mas que estavam, né, fora desta polarização, não tiveram, né, ou não contaram com este ingrediente, com este fator que acabou impulsionando estas candidaturas, né? Então, me parece que foi um tanto que aconteceu com o PDT, né, que apresentou a candidatura do Ciro Gomes, em nível nacional, que acabou, né, fazendo uma votação muito aquém daquilo que se imaginava, Abaixo do né? esperado, até pela expectativa que tinha em relação à outra eleição, né? Que era um fator novo, né? Exatamente, Para fugir exatamente. dessa Fez polarização, muito né? menos voto, É, inclusive, do que a outra. a outra eleição. E aqui também no estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui todos sabem, né? Quem acompanha a política sabe que, na verdade, o plano do PDT Não era era. outro, É. né? Nós tínhamos e vínhamos caminhando, né, buscando construir uma candidatura que seria de Romildo Bolzan Júnior. Isto vinha sendo trabalhado dentro do partido fortemente, né? Mas em função, né, das circunstâncias que envolvem o Romildo, né, pelo seu compromisso com o Grêmio, pelo que aconteceu com o É. Grêmio há um ano atrás, ele se viu, né, impedido de concorrer pelos compromissos que ele tem com o Grêmio, né? E o partido acabou até insistindo, né, bastante com aquela candidatura até a última hora, né? Pouco antes do início da campanha eleitoral, se alimentava muito ainda aquela expectativa, mas ele acabou desistindo. E isto, né, obrigou o partido a mudar completamente os seus planos e É. apresentar a candidatura do Vieira da Cunha, em que pese, né, um nome excelente, É. um quadro extraordinário, uma pessoa extremamente preparada, teve um excelente desempenho, inclusive, né, Sim. enquanto candidato, nos debates, na apresentação de propostas, tem todo um currículo invejável, vitorioso na política, né? Mas ele estava fora do cenário político há bastante tempo, em virtude do compromisso que ele tem com o Ministério Público. Ele é um procurador de justiça, né? E acabou se afastando do MP em março deste ano, né? Então, logicamente que isso também acabou impactando, né? Quer dizer, a nossa candidatura, a candidatura do Vieira, acabou também tendo um desempenho muito reduzido, muito aquém daquilo que se esperava, né? Então, isso também acabou impactando a nossa eleição, né? E acabamos, né, fazendo 4 deputados, pelo menos não perdemos, não diminuímos, né? Nós tivemos bancadas que acabaram até diminuindo, né, o número de cadeiras, e o PDT manteve, né? Eu acho que a partir de agora, logicamente que é bola para frente, né? Estamos fazendo aí as devidas avaliações e o PDT daqui para frente tem que buscar, né, o melhor posicionamento possível, né, dentro daquilo que acredita, dentro, né, das ideias, né, que o partido defende. Vamos buscar agora nos posicionar aqui no Estado e também nível nacional. Eu estou muito mais envolvido aqui, né, logicamente, que como deputado estadual, e pretendo, logicamente, que contribuir para o fortalecimento do partido, e isso já começa imediatamente, né? A partir da nossa postura aí diante dos projetos e dos grandes debates, e se preparando já para a eleição municipal, para que a gente possa realmente apresentar candidaturas consistentes, né, em nível municipal, prefeitos, candidatos a prefeito, vice-prefeitos e também vereadores. Bom, aqui nós temos uma questão, né, deputado Eduardo Loureiro,
O Loureiro é pautado no diálogo, né? Realmente faz uma política que me encanta e o próprio resultado das urnas, uma política de resultado, de menos lacração, mas com um resultado efetivo em projetos de lei e em projetos que realmente impactam e fazem a diferença na vida das pessoas. Mas há uma tendência, principalmente por um movimento dos deputados estaduais, dos prefeitos e vice-prefeitos do PDT, e nesta vez, já que teve o apoio ao Eduardo Leite, agora no segundo turno, na disputa com o Onyx Lorenzoni, em desta vez fazer parte do governo. Essa é também a tua expectativa, Eduardo Loureiro, fazer parte, ter uma ou duas secretarias, poder contribuir com esse governo Eduardo Leite neste novo momento? Bom, eu acho que o posicionamento do partido, né, Voltaire, vai, logicamente, que depender, acima de tudo, de um bom diálogo que nós deveremos ter, né? Se assim o governador eleito desejar, porque, na verdade, cabe ao atual governo, ao governante eleito conduzir esse processo, Sim. né? Uhum. Nós não temos nenhum acerto com relação a isso. O PDT, todos sabem, acabou indicando o voto ao Eduardo Leite no segundo turno, por uma questão programática, né? Uhum. Quer dizer, nós acabamos não passando para o segundo turno e, diante de duas opções, de duas alternativas, o PDT acabou se posicionando a favor de Eduardo Leite por conta de alguns compromissos firmados por ele, né? Nada com relação à composição do futuro governo, nas questões programáticas, e eu cito aqui os dois principais pontos, né? Primeiro, o compromisso firmado por ele, se ganhasse a eleição, de realmente investir e valorizar, acima de tudo, a educação, que é a Sim. nossa grande bandeira de luta. Ele se comprometeu em, durante o seu governo, implementar o turno integral, a É. escola de tempo integral, em 50% das escolas da rede estadual. Isso não é pouca coisa. Não é. Tem, inclusive, uma lei, É. né, inclusive de autoria da minha colega, a deputada Juliana Brizola, que determina, inclusive, né, a transformação das nossas escolas aqui da rede estadual em turno integral, que isso faz toda a diferença, né, na formação, na vida dos alunos. Se comprometeu em valorizar os profissionais da área da educação, que quando se fala em qualidade no ensino, isto passa fundamentalmente pelos professores, né? Se comprometeu em investir pesado através da implantação de um programa para recuperar a estrutura física das nossas escolas. Para isso, tem que vencer esta burocracia do Estado. Muitas vezes tem dinheiro, mas não tem projeto. Eu, que sou deputado, eu acompanho isso. O Estado, ele realmente tem sido muito ineficiente em vários setores, não é só na educação, né? Então, realmente precisa dar uma atenção para isso. Então, esse compromisso ele firmou e externou publicamente, nos debates, nos programas. Sim. Virou uma pauta prioritária do Uma Leite, pauta inclusive. prioritária. É. Aliás, eu acho que o grande discurso dele foi exatamente a educação, né? E um outro compromisso firmado por ele foi com relação à não privatização do Banrisul, Uhum. que é um instrumento, Voltaire, importante para o desenvolvimento do Estado, Claro. né? Eu não sou daqueles, né, que defende cegamente a não privatização de empresas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que olhar e analisar o resultado, né? Eu acho que, dependendo do caso, Claro. você tem que privatizar, né? Agora, no caso do Banrisul, uma empresa que tem, né, o governo do Estado como principal acionista, uma empresa pública, né, altamente eficiente, altamente lucrativa, né, que inclusive contribui até mesmo para aliviar as dificuldades financeiras do Estado, porque o Estado, como principal acionista, acaba recebendo dividendos, né? O Banrisul ele também se constitui como um instrumento de desenvolvimento para o Estado, né? Aliás, tem que voltar o Banrisul exatamente para isto, né? Se é para o Banrisul fazer exatamente o que os bancos privados fazem, aí começa até não ter muito sentido. Mas o Banrisul ele pode atuar em determinadas áreas, fomentando, né, atividades que fazem parte das vocações aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, se for desta forma, ele se constitui num instrumento importante para desenvolver o nosso Estado, né? Então, ele se comprometeu com isso e estes foram os principais fatores, né, em que pese toda a nossa divergência ao longo aí dessa legislatura em relação a vários projetos que
o atual governo apresentou, mas cada eleição é uma eleição, Sim. cada governo é um governo. Novo Eu acho ciclo, que né? é um novo ciclo, né? Ele mesmo tem dito que, enfim, num segundo governo, ele pretende, né, focar em outras questões. Então, nós estamos abertos. Agora, se nós vamos ou não participar, eu não sei quem vai conduzir e quem está conduzindo, né, qualquer questão que envolva uma possível, uma eventual participação é a direção do partido. Eu acho que nós temos que nos colocar, independentemente, né, de ocupar espaço ou não, nós temos que nos colocar sempre dentro de uma postura de colaboração. Né? Eu acho que nós temos que colaborar com o Estado. Aliás, esta é a nossa missão. Este é o papel de qualquer partido. Sem radicalismo, aliás, sou avesso, né, a qualquer tipo de radicalização. Né? Eu acho que a gente tem que colaborar. Né? E, se for possível, né, participar do governo, eu não me oponho. Agora, esta participação ela vai se dar a partir de uma identidade de propósitos. Né? Quer dizer, se tiver identidade, né, se a gente conversar e o programa apresentado, né, ele contemplar aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, por que não? Não vejo nenhum problema. E o senhor Eduardo Loureiro, deputado, aceitaria ser secretário de uma pasta que tivesse esse protagonismo aí, por exemplo, de uma educação como deputado mais votado? Aceitaria conversar sobre isso? Que seria um desafio novo também dentro do seu mandato, né, Loureiro? Olha, eu confesso que eu não estou focado nisso. Sim, sim. Né? Logicamente que a minha preocupação é desenvolver o meu trabalho como deputado, né? Estou me organizando para isso. Agora, eu não me furtaria, logicamente, em conversar a respeito disso. Né? Eu acho que é totalmente cedo aí qualquer avaliação em relação a isso. Né? Como eu disse, eu acho que a gente precisa realmente ter, acima de tudo, uma identidade de propósitos. Né? Eu me considero, né, com um perfil também muito voltado para o executivo. Aliás, eu sou, Sim, veio, né? primeiro administrador por formação e por profissão. Né? Quer dizer, mesmo antes de Ser estar na prefeito. política, né, de ser prefeito, que foi minha primeira experiência, né, na política, eu sempre atuei à frente de organizações na iniciativa privada. Né? Tenho essa formação na área de gestão, né? Atuei também como professor universitário na área também de administração, e depois, né, me elegi prefeito e, portanto, continuei, né, vinculado ao executivo, daí, claro, na atividade pública. Né? Aí fui conhecer, né, as peculiaridades, né, da gestão pública, que são muito parecidas, aliás, em grande parte, né, com a gestão na iniciativa privada, mas, logicamente, que guarda as suas diferenças. Né? E a minha primeira experiência como parlamentar foi depois, né, quando me elegi deputado estadual, estou, né, no meu segundo mandato. Então, eu te confesso que gosto muito do executivo. Né? Agora, logicamente, que isto vai ter que ser avaliado pelo partido em primeiro lugar e depois, né, se porventura surgir alguma oportunidade, nós não vamos deixar de pelo menos avaliar. O teu gabinete é um gabinete municipalista. Muitos prefeitos e vereadores visitam. Eu arrisco a dizer que da Assembleia é um dos que mais são visitados por prefeito, vereadores, eles gostam de estar lá. Já que o senhor tocou em privatização, qual é o conselho que o senhor está dando em relação à privatização da Corsã, que gera muitas dúvidas, muito questionamento em relação ao saneamento para os municípios gaúchos? Bom, com relação à Corsã, né, eu me posicionei contrário à privatização da Corsã. Primeiro porque eu acho que o governo não encaminhou bem este tema. Né? Quer dizer, não houve, e depois, né, todos os desdobramentos, né, que aconteceram, o próprio posicionamento da grande maioria das prefeituras demonstrou que não houve um diálogo, ou um amplo diálogo, como, na minha visão, deveria ter acontecido. Né? Quer dizer, por quê? Porque os municípios são eles que têm o poder da outorga, né? Quer dizer, não é o Estado. Então, eles, em primeiro lugar, deveriam ter sido ouvidos, e não foram. Né? Foi uma decisão unilateral do atual governo, que acabou anunciando a privatização, né, sem esse debate. Eu acho que nós também, né, não tivemos oportunidade de avaliar outras possibilidades para encaminhar esta questão que envolve o saneamento.
ao longo de todo esse debate, nós pudemos, através de audiências públicas, né, reuniões que promovemos, com a participação de especialistas, com a participação de pessoas de outros estados, nós verificamos que tem alguns modelos, né, bastante interessantes e que funcionam muito bem aqui no Brasil. Né? É o que acontece, por exemplo, em São Paulo, é o que acontece, por exemplo, no Paraná, né, através de parcerias público-privadas. Nós também verificamos que em vários lugares onde o saneamento ele foi privatizado, nós estamos acompanhando muitos problemas, muitas queixas. Né? Então, eu acho que da forma, né, como se deu e pelo posicionamento também adotado pelos prefeitos, pela grande maioria dos prefeitos que rejeitaram, né, a privatização da Corsã, logicamente que eu acabei votando contra, né, a privatização da Corsã. Mas, enfim, isto para a Assembleia Legislativa é página virada, porque esse projeto ele já passou, ele foi aprovado pela Assembleia, com meu voto contrário, mas isto já para o Poder Legislativo Estadual, para a Assembleia Legislativa, já é página virada, está na mão do governo, que está ou deverá fazer os encaminhamentos que entender mais conveniente. O tamanho, Loureiro, da influência do teu pai na condução da tua vida política, na inspiração, porque é uma pessoa que todos falam com muito carinho, justamente pela sua postura de entrega, de resultado, mas pelo jeito de levar a vida também, Loureiro. Na verdade, eu diria que a influência dele sempre foi e continua sendo muito grande, né? Pelo exemplo, né? Ele que acabou me incentivando realmente a ingressar na política. Talvez se não fosse a presença dele na minha vida, eu não sei se eu seria político. Né? Eu, desde muito cedo, né, sempre imaginei, sempre quis, né, me voltar para a área, né, que depois eu acabei me formando e trabalhando, que é a área da administração. Né? Sempre me envolvi na gestão, né, negócios, enfim, sempre gostei disso. Né? Eu, na verdade, na minha família eu tive, digamos assim, duas vertentes, né? Quer dizer, por parte de mãe, né, o meu avô empresário e tal, então acabou, né, me apresentando esse mundo dos negócios que me agrada. Né? Tanto é que me formei, trabalhei, e até hoje, logicamente, que me envolvo com isso, né? Que é a minha atividade profissional de fato. Né? E, pelo lado do meu pai, né, acabou ele me apresentando a política. Né? Eu sempre, confesso que fiquei sempre muito dividido, né? E até hoje eu procuro conciliar as coisas, né? Atuando, né, na minha atividade profissional e também fazendo política, né? Até porque eu não considero a política uma profissão. Né? Quer dizer, eu estou político, estou exercendo um cargo público que ele é temporário. Né? Nós temos eleições a cada 4 anos e eu nunca abandonei a minha atividade profissional. Né? Então, ele, na verdade, que me apresentou. Eu sempre gostei de política, desde muito cedo. Né? Quer dizer, eu desde muito criança, né? Ele lá, candidato a vereador, 1982, que ele concorreu pela primeira vez, eu já distribuía santinhos, né? Estava lá correndo rua. Te envolvia. Sempre, né, me envolvi com política. Sempre imaginei que um dia, né, eu iria entrar na política como candidato. Não imaginei que seria lá no ano de 2004. Né? Achava que era muito cedo, até não queria concorrer a prefeito naquele momento, mas, enfim, pelas circunstâncias da vida, acabei, né, assumindo aquela missão, me elegi prefeito, depois me reelegi, cumpri 2 mandatos, e, de fato, né, me realizei também na política. Né? Eu acho que a política é essa atividade que te possibilita, te proporciona realmente, né, promover muitas mudanças na sociedade, né, promover o bem comum, que é o grande objetivo, né, de quem faz política, de interferir em realidades muitas vezes difíceis, né, e mudar a vida das pessoas. Então, isto é o que te traz satisfação. Né? Quer dizer, isto faz todos os desafios que a gente enfrenta, os dissabores, né, que a política também te faz passar, quando você realmente consegue efetivar uma política pública, né, que faz diferença na sociedade ou para parcelas da população, aquilo
realmente faz a luta valer a pena. Então, a política é isso, né? Eu aprendi muito com o meu pai, uma pessoa extremamente correta, séria, né? Me ensinou que fazer política é criar vínculos, né? Uhum. É trabalhar permanentemente, é trabalhar com seriedade, é trabalhar com responsabilidade. Era uma pessoa muito preocupada, né? Com os outros, muito solidária, muito fraterna. Então, acho que, né, eu segui realmente o exemplo dele. Legado. Logicamente que cada um com seu estilo, né? Claro. Mas a essência, né, da política, daquilo que ele pensa da política, realmente ele conseguiu transferir para mim. Prefeito 2 vezes Santo Ângelo, indo para o terceiro mandato a deputado estadual. Os próximos passos, já que tu gosta do executivo, teria como enfrentar esse desafio de daqui a pouco concorrer a governador, a deputado federal? Isso passa na tua cabeça de realmente seguir nesses desafios, a ponto que vai ficando cada vez mais experiente? E tu tens, né, Loureiro, uma política de moderação, né, que é o que muitos ainda vão procurar, porque ninguém aguenta mais, né, essa raiva, seja da esquerda ou da direita, né? Isso afasta muita gente, isso causa briga nas famílias. É o retrato que está posto nesse momento, com uma parcela da sociedade que sequer aceita o resultado das eleições, que ora fecha uma estrada, ora prega uma censura, ora prega a volta do regime militar. O que passa na tua cabeça pelo futuro, Eduardo Loureiro? Olha, Voltaire, eu te confesso que tenho andado bastante preocupado, É, né? E esse momento, ele realmente é um momento muito crítico, né? ruim, né? Principalmente para quem faz política Com desta moderação, né? Com forma aí, com diálogo, né? moderação, com Resultado, diálogo, né? com equilíbrio, né? Com ponderação, que é o que me caracteriza, né? Eu, como Claro. disse, eu acho que a vida ela não é 8 ou 80, Uhum. né? Eu aprendi, e a minha experiência, a minha caminhada, ela me ensinou que a vida ela é muito mais complexa do que alguns pensam, né? Porque Uhum. hoje nós estamos vivendo aquela moda, né? É, regime de Aquele momento lacração na assim, internet, né? lacração do rótulo, Isso né? aí. Quer dizer, as pessoas simplesmente querem te colocar numa caixinha, Isso aí. né? Te Isso aí. definir com uma palavra, E né? deu. Bom, é comunista, É, outro é é. fascista, um é de direita, o outro de esquerda, conceitos completamente distorcidos, né? Isso tudo, claro, potencializado também pelas redes sociais. Então, é um momento em que quem gosta do diálogo, né, de realmente fazer um diálogo com respeito, com racionalidade, Um analisar realmente, diagnóstico da situação. exatamente, analisar os caminhos, ponderar, não é um momento muito favorável para quem É. faz política É. desta forma, né? Porque parece que, e eu não quero também generalizar, eu acho que a generalização nunca é bom, né? Uhum. Porque nós temos, na verdade, parcelas da população, né, que se portam desta maneira e outras nem tanto, mas pelo menos parte da população ela está se comportando desta maneira e fazendo muito barulho, né? Então, o diálogo, né, a conversa, né, a racionalidade, ela realmente não está, parece que muito presente, né? Então isso é muito ruim, né? Estou preocupado, eu acho que de fato a gente precisa eh, pacificar o país, né? Uhum. Eu acho que a democracia ela tem, né, os seus problemas, não é fácil, né? Mas não dá para abrir mão disso, da participação das pessoas. Aliás, uma palavra que tem sido muito usada por todos, né, ou pelo menos por grande parte da população, é esse clamor por liberdade, É. né? Mas a liberdade ela pressupõe isso, né? Quer dizer, as pessoas elas têm que realmente serem livres e se permitirem expressar as suas ideias com respeito, Claro. né? Com Então, com responsabilidade. responsabilidade. Então, esses conflitos, né, permanentes que já fazem parte aí da nossa rotina, da nossa realidade já há alguns anos, né? Eu acho que não tem nenhum problema o cara protestar, o cara externar o seu descontentamento, a sua satisfação, enfim. Eu acho que isso é do jogo e é da democracia. O problema é quando isto vem com excesso, né? Então, isto realmente é muito ruim, quer dizer, querer
impor, essa intolerância, né? Este ódio que está presente na postura de muitas pessoas, isto realmente não é nada bom. Então, eu espero que, com o tempo, né, a gente possa, né, encontrar um caminho, que a gente possa apostar mais nas convergências, né, que as coisas possam se organizar para poder voltar a fazer política, né, com mais diálogo, com mais respeito, porque não tem outro caminho. Eu imagino nesta campanha, e o Loureiro é o deputado do PDT mais votado, foi muito bem votado novamente, mas a dificuldade em se falar de propostas, né, Loureiro, em se falar, em defender projetos nesta eleição, né? Conta um pouco dos bastidores, do que tenhas encontrado aí nesse último pleito. Foi uma campanha muito difícil. Aliás, eu diria que as duas eleições, né, Sim, estas duas o eleições. movimento já começa a partir da outra. Exatamente. Aliás, se a gente analisar, né, Voltaire, o que aconteceu em nível nacional, talvez nem tanto aqui no Estado. Aqui no Estado nós também tivemos, né, alguns episódios, mas ainda aqui no Rio Grande do Sul eu acho que a gente tem um pouco mais, né, de espaço para promover esse diálogo. Mas se a gente analisar os debates em nível nacional, qual é a discussão que nós tivemos de propostas efetivas, né? Quer dizer, Só acusações. exatamente, eu aprendi a fazer política, né? Exatamente apresentando, eu sempre entendi, né? Quer dizer, que um candidato, ele para se eleger alguma coisa, ele teria que demonstrar uma capacidade de realmente resolver os problemas ou ter propostas, né? Para que a gente possa resolver ou amenizar os problemas que a sociedade enfrenta e que não são poucos, né? Mas o debate ele tem muito se caracterizado pelas ofensas, né? Pelas ofensas, pela intolerância, pelo ódio, né? Quer dizer, as pessoas elas não estão muito abertas. Esse clima, né? Ele é um ambiente pouco favorável para a discussão de propostas, né? Então, isto realmente é muito ruim, né? E a gente se frustra, né? Por isso que eu disse que eu estou um tanto preocupado, Claro. né? Mas também entendendo que eu acho que é o momento, né? Quer dizer, é um momento que eu acho que vai, né, passar, as coisas vão, né, mudar, se alterar, porque não é possível a gente viver num conflito permanente. Então, de fato, né? Eu acho que até a gente consegue dialogar em determinados momentos, com determinados grupos de pessoas, né? Mas quando você vai para esse ambiente aí, né, das redes sociais, é bastante complicado Muito, né? você transitar por ali e tentar estabelecer um diálogo um pouco mais racional. Difícil. Muito difícil e extremamente prejudicial à democracia também, o momento que nós estamos vivendo. Agora, Eduardo Loureiro, como é que é o Loureiro fora da vida de deputado? Como é que é a vida pessoal? Um cara família, gosta de um futebolzinho, gosta de um churrasquinho no domingo? Como é que é esse Loureiro quando consegue dar uma desligada, uma afastada do mandato em si? Olha, eu sou muito família, sem dúvida, né? Eu sou casado, né, com a Robriane, minha esposa. Nós temos 3 filhos, né? A Gabriela, que já está com 17 anos, né? Já no ano que vem vai prestar vestibular, vai já seguir a sua carreira, né, profissional, enfim. Nós temos o Arthur, né, que tem 16 anos, Uhum, o Arthur que me inspira muito, inclusive, na implementação claro. de muitas políticas públicas, projetos, né? Ele que nasceu com síndrome de Sim. Down, né? Tem uma deficiência e tem, como eu disse, me inspirado para muitos embates, debates e propostas, né? E também a caçula, que é a Bárbara, né? Que está com 7 anos, né? Então, a minha dinâmica, nós decidimos, né? Nós temos muito vínculo com o Santo Anjo, É, né? Lá tem as minhas atividades, lá está toda a minha família, tua lá base, tem a minha prefeito base 2 vezes. eleitoral, tem também atividades profissionais, os meus negócios, enfim, estão lá. Então, né, nós decidimos manter, quer dizer, eu continuo morando em Santo Ângelo, né, e faço o deslocamento para Porto Alegre toda semana. Uhum. E não é tão fácil assim, porque são 450 É. quilômetros, né? Então, eu venho segunda-feira para Porto Alegre, né? Desenvolvo aqui as minhas atividades no parlamento,
E na quinta-noite, na sexta-feira, eu retorno para Santo Ângelo, né? E lá, logicamente, que sempre tem muitas atividades, não só em Santo Ângelo, mas em toda aquela região que eu também represento, a região das Missões, Claro. né? Então, eu sempre que estou lá, estou circulando, participando de atividades, participando de feiras, É. participando de debates, né? E procuro, né, me dedicar ao máximo também à família, porque eu já fico durante a semana aqui, né? Chego lá, tem também atividades comunitárias, mas procuro, ao máximo, né, reservar espaços para ficar em casa, né, para fazer um churrasquinho lá do domingo. Gosto de reunir a família, né? Isso é Aliás, a minha importante. família, ela é uma família grande. A minha nem tanto, mas a da Robriane, Uhum. né, é uma família grande. Então, são famílias que gostam, né, de conviver, que gostam, né, de manter esses encontros de finais de semana, né? Gosto também, sempre pratiquei esportes, Ah, né? sim. Sempre joguei meu futebolzinho, Claro. né? Jogo tênis também regularmente, né? Então é isso, né? A gente vai. Eu acho que esse é o grande desafio, é você buscar esse equilíbrio, né? Que nem sempre é fácil, porque quem é político, quem está na atividade pública, a tua agenda, né? Aliás, a grande dificuldade que eu sinto, né? É exatamente tu estabelecer uma rotina, porque rotina é o que você não Não tem. tem. Porque as Você, votações se estendem, são exatamente. reuniões, comissões. É isso. E quando não é a atividade da Assembleia ali, né, no parlamento, que de fato, né, você não tem Claro. muitas vezes hora, são as atividades externas também, essas atividades comunitárias, né? Uhum. Aliás, isso eu aprendi muito com meu pai, né? Ele fazia questão de realmente estar presente o máximo possível nas atividades comunitárias. Uhum. Então, tu falasse num churrasquinho de domingo. Meu churrasquinho nem sempre é domingo, Pois porque é. geralmente domingo eu estou almoçando em algum lugar. Ontem mesmo, Em né, alguma estive lá feira. em Vitória das Missões, participando de um evento lá de manhã, né, o prefeito inaugurou lá um santuário, né, de Nossa Senhora dos Navegantes, e depois, né, voltei a Santo Ângelo e fui almoçar num bairro lá, né, uma festa comunitária. Geralmente é no interior, são as Uhum. festas, né? No Sim, interior, quem sim, conhece o claro. interior sabe que no interior tem muito isso. Então, eu estou sempre participando dessas atividades, porque é um momento também de encontrar a comunidade. Claro. Tá? Eu, quando era prefeito, eu estava lá No dia a 24 dia, horas né? no dia a dia, recebendo pessoas, né? Demandas, né? Demandas, comissões lá do bairro, do interior, enfim. Então, eu estava ali. Agora, como deputado, né, eu estou em Porto Alegre. Então, aos finais de semana, né, estes eventos que tradicionalmente acontecem, né, na cidade, na região, é o que te possibilita aquele contato com as pessoas. Né? Quer dizer, Claro. você vai numa Fundamental. festa, não é só para participar da festa, mas é para conversar com as pessoas, para ouvir uma demanda, para Sentir o falar um pouco do termômetro, teu né? trabalho. É. Exatamente. Então, esse contato eu considero fundamental. Isso é muito desgastante, né? Quer dizer, é um desafio enorme, É. porque, né, você também tem os teus compromissos, você tem a tua família, mas quem faz política, eu aprendi que política é isto, é criar vínculos, né? É estabelecer relações, é Uhum. estar presente, porque senão é muito difícil, né, você até exercer este papel que cabe em um agente político de representação, né, a um segmento, a uma região, a uma cidade, se você não conviver com as pessoas dali. Então, a minha rotina é essa. Ela é, né, bastante exigente, desgastante, mas eu não consigo, né, trabalhar de outra maneira. Então, a gente, logicamente, que se dedica ao máximo, sim, à família, mas sem deixar também, né, de participar ao máximo dessas atividades comunitárias. É um trabalho fundamental também que tem as mãos e o trabalho do deputado Eduardo Loureiro para justamente diminuir distâncias e tempo é a questão dos voos regionais que viraram uma realidade com uma força-tarefa desses deputados e representantes dessas regiões que são distantes da capital, né, Loureiro? É um Exatamente. novo momento, né? Eu sou do interior, né? Quer dizer, moro numa região distante aqui da capital, então sei muito bem da importância, né, de nós trabalharmos e conquistarmos eh, investimentos na área da infraestrutura, Uhum. né? Quer dizer, um município, uma região,
não vai conseguir se desenvolver sem uma boa infraestrutura de transporte, sem ter uma boa logística. E isto passa por estradas, isto passa por pontes, isto passa por ferrovias, que é outro tema, inclusive, né, que no Brasil nós estamos muito atrasados, e isto passa pelo transporte aéreo. Eu, quando eu entrei na Assembleia Legislativa, Santo Ângelo é uma cidade polo regional, tem um aeroporto, que é o maior de toda aquela região, e já desde o primeiro momento nós começamos a trabalhar, eu e outros deputados, que também são do interior, pela implementação exatamente de uma política que pudesse, né, levar mais voos para o interior. E aí criamos, inclusive, uma comissão especial. O deputado Frederico Antunes, ele presidiu esta comissão, eu fui escolhido relator desta comissão especial, e aí começamos a realizar audiências públicas, conversar com as companhias aéreas, enfim, pesquisar, estudar, quer dizer, o que nós deveríamos fazer. Talvez o melhor trabalho da Assembleia foi esse aí. Exatamente, com resultado efetivo. Né? E aí chegamos à conclusão de que realmente nós precisaríamos ter um programa de incentivo para ter mais voos no interior. E aí fizemos um projeto, construímos um projeto e levamos até o governador, na época, o Sartori, que abraçou e imediatamente, né, acolheu aquela sugestão e implementou um programa de incentivo prevendo, Voltaire, a redução do ICMS sobre o querosene da aviação. Né? E essa redução ela é gradual, quer dizer, está vinculada ao número de voos para o interior. Estimula, né? Exatamente. Então, quanto mais voos, maior a redução do ICMS. Então, isto fez com que nós tivéssemos mais voos para o interior do Estado, sem perda de arrecadação. Quer dizer, o Estado ele não perdeu nenhum centavo, ele até ganhou com isso. Né? Porque, logicamente, que obrigou as companhias aéreas a comprar um volume maior de combustível, de querosene, que é o combustível da aviação. E aí, Santo Ângelo foi um dos municípios contemplados. Né? Quer dizer, nós passamos a ter voos regulares, diários para Porto Alegre. Hoje, inclusive, eu vim de lá, você faz o voo em 50 minutos. Nossa, né? Isso facilita muito. A nossa vida, né? E a vida de todos que trabalham lá. Né? E agora, né? Aí depois fizemos todo um trabalho também de adequação do aeroporto, né? Que recebeu muitos investimentos, inclusive da prefeitura. Né? Quer dizer, a prefeitura construiu lá um novo terminal de passageiros, teve lá todo um trabalho dos produtores rurais que mobilizaram máquinas, trabalho extraordinário. Que né? bacana essa união. Juntamente com a prefeitura, que fez lá todo um aterramento, que era uma das exigências para poder pousar lá aeronaves de maior porte. E então, agora, há 2 ou 3 semanas atrás, né, inaugurou um novo voo direto para São Paulo, né, com uma aeronave de maior porte, que é um Boeing 737-800, que é uma aeronave que tem 150, 160 lugares, né, e que está fazendo essa rota regular para São Paulo. E a partir agora de dezembro começa um voo para Florianópolis. Né? Então, isso muda completamente a realidade de uma região. Né? E não é só Santo Ângelo, Uruguaiana está sendo contemplada, Pelotas, da mesma forma, Santa Maria, né? Passo Fundo já tinha, né, um aeroporto e agora recebeu novos investimentos. Então, este trabalho, né, de você realmente levar para o interior, né, investimentos na área da infraestrutura é fundamental, porque ter logística é importante para poder não só fortalecer as atividades já instaladas, as empresas já instaladas, mas isso impulsiona o turismo, né? Isso facilita a atração de novos investimentos. Então, este trabalho que a Assembleia Legislativa fez realmente é um trabalho extraordinário, com resultados concretos que estão mudando a realidade do interior do estado. E tem sido um sucesso ao ponto de vista dos passageiros também, procura, passagens, ou seja, virou uma realidade realmente, né, Loureiro? Exatamente. Eu tenho acompanhado, seguidamente utilizo lá os voos, a ocupação, né, a procura é muito grande, né? Os valores, inclusive... São muito baixos, né? São muito em conta, né? Exatamente. Os valores das passagens, elas são muito em conta. Claro que as companhias aéreas têm aquela política, né? Você tem que tentar comprar com uma certa antecedência. Mas uma passagem de avião, por exemplo, né? De Santo Ângelo para Porto Alegre, você leva 50 minutos, ela custa em torno de R$200. Né?
Então, isto sai muito em conta, né? Então, realmente vale a pena, isso impacta diretamente o desenvolvimento, né, de uma cidade, de uma região, e a gente tem que manter isso e procurar cada vez mais ampliar. Quem diria, né, que os voos seriam uma realidade na frente das hidrovias, né, que seria o aproveitamento pelas águas aqui do Rio Grande do Sul, pouco aproveitados ainda, não teve ainda uma lupa do governo para fazer esse projeto vingar, e das próprias ferrovias também, né, que nós não estamos contemplados. Essa é uma gestão que também vai ter esse teu trabalho de poder aproveitar outros modais de desenvolvimento aqui no estado? Nós temos, inclusive, uma frente parlamentar em defesa das ferrovias, né, na implantação do transporte ferroviário aqui no Rio Grande do Sul. Na verdade, tem um projeto do governo federal, que é a chamada Ferrovia Norte-Sul, né? Nós já tivemos, inclusive, em Brasília, em várias oportunidades, tratando desse tema. Tem um traçado já definido aqui que Sim. contempla o Rio Grande do Sul, né? Mas é um projeto que está andando muito Devagar. lentamente, muito devagar, né? Então, de fato, tem uma deputada que também é muito envolvida, né, com esse tema, que preside, inclusive, essa frente parlamentar, eu sou o vice, né? É a deputada Zila Breitenbach, né, que também é do interior, que é lá da minha região, e que tem trabalhado muito em relação a esse tema, né? Veja que, inclusive, toda aquela região lá, quer dizer, o norte do estado, né, é uma região ali produtora, né? Então, o escoamento também da produção lá para o porto de Rio Grande, quer dizer, ele passa por isso, né? Então, o desenvolvimento do estado, ele depende desses investimentos. Então, é um tema que precisa, né, ser retomado aí com força, né? Pretendo, inclusive, dar uma dinâmica e uma atenção também, né, maior a esse tema, para que a gente possa realmente, né, conquistar investimentos que vão mudar, ou vão melhorar bastante também a realidade do interior do estado. Deputado Eduardo Loureiro, quem são as pessoas que mais te influenciaram na política para chegar nesse momento maduro que tu te encontras hoje? Olha, bom, primeiro nós já Claro, falamos aí do teu meu pai, saudoso pai, claro, com Adroaldo certeza. Loureiro, né? Quer dizer, que exerceu toda uma influência, né? Eu tenho também, né? Quer dizer, faço parte de um partido político que tem também me influenciado bastante, né? Através das ideias dos seus líderes, Uhum. que é o PDT, né? Eu acho que Brizola sempre foi uma grande referência para mim. Eu gosto muito, né, de ler aquilo que escreveu, aquilo que falou, Uhum. né? Alberto Pasqualini, que eu acho Sim. que realmente é o grande ideólogo do Uhum. trabalhismo, né? Quer Uhum. dizer, como é que eu me defino, né, enquanto político? Eu me considero um social-democrata. Eu Uhum. acredito nisso, né? Sim. Exatamente nesse equilíbrio, né? Eu não eu não compactuo, não concordo, não acho que esses extremos, né, quer dizer, esse radicalismo de uma coisa ou outra, eu acho que nós temos que buscar, a política, aliás, ela é esta busca, né, por esta conciliação, porque a sociedade, Voltaire, ela é feita de brancos, de Uhum. negros, de pobres, de ricos, e todo mundo tem que ter espaço. Aliás, o papel do Estado é justamente buscar esta regulação. Tem que, de alguma maneira, olhar para outros, para todos. É claro que o Estado, né, ele vai servir sempre, né, para, claro, promover o desenvolvimento e, logicamente, para amparar especialmente aquelas pessoas mais necessitadas, né? Quer dizer, não há dúvida. Agora, logicamente, que jamais vai buscar uma exclusão. Isso me incomoda muito, algumas observações, né, de algumas pessoas que, pela postura, parece que olham e contemplam apenas determinados setores ou segmentos da sociedade, Uhum. né? Logicamente que o Estado ele existe para todos. E o trabalhismo, né, a doutrina trabalhista, né, ela é exatamente a busca desta conciliação, deste equilíbrio entre o capital e o trabalho. Uhum. Aliás, Pasqualini falava muito isso, né? Quer dizer, nós defendemos, ele escrevia isso e dizia isso, um capitalismo solidarista, né? Uhum. Quer dizer, é isto. Nós defendemos o capital, nós reconhecemos a importância dos empreendedores, dos empresários, que são fundamentais, quer dizer, o Claro. setor produtivo.
Agora, logicamente que nós temos os trabalhadores que precisam ser valorizados e respeitados, né? Getúlio Vargas lutou muito por Claro, a isso, garantia né? dos direitos, A né, garantia dos trabalhistas. direitos, enfim. Então, este equilíbrio é fundamental. Nenhum vive sem o outro, né? Então, este equilíbrio, esta conciliação, ela é muito importante. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Respeito acima de tudo. Os empreendedores, né, precisam, enfim, ser valorizados e, logicamente, que nós jamais vamos defender o capitalismo selvagem, explorador, né, que não é isso que acontece de uma forma geral, né? Talvez alguma outra exceção, mas nós temos que combater, logicamente, que sempre os excessos e essa exploração, sempre defendendo Os direitos. os direitos e a valorização dos trabalhadores. Então, eu acho que esta doutrina, estas lideranças, né, elas sempre me inspiraram muito. Te incomodou muito, deputado Loureiro, na campanha, as pessoas te forçando? Não, mas a gente quer saber se tu é Lula ou Bolsonaro, acima das tuas propostas? De certa forma, sim. Por Sim. quê? Porque aquilo que nós falamos antes, as pessoas elas estão caindo nesta tentação, né, muito ruim de te rotular, É. né? Então, o camarada que votou no Lula, ele muitas vezes é tido como um comunista, né, como um esquerdopata. É. São rótulos, É. né, que as pessoas estão usando isso, né? E muitas vezes aquilo vem carregado de ódio. Assim como, se você votou ou defende o Bolsonaro, para alguns você é um fascista, É. né? Você é um direitista, um ultradireita e tal. Então, isso me incomoda muito. E eu procurei fugir destes rótulos. Pois Né? é, tu ficasse junto com o Eduardo Leite nessa estratégia, que também não Exatamente. se abraçou nesses Exatamente. polos, né? Aliás, eu estava vendo e ouvindo, né, a justificativa do governador Eduardo Leite, quando declarou, né, a neutralidade. Ele fez uma justificativa assim, muito interessante, Uhum. exatamente fazendo uma reflexão. É. Né? Quer dizer, vamos fugir desta armadilha, né? Porque as pessoas elas vão te jogar para um lado e aí você vai cair naqueles de eu contra eles, Uhum. né? Eles contra nós, que é o que, de certa forma, está acontecendo hoje. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado para não cair nisso. Né? Então, eu, como eu disse, eu me caracterizo, né, pela moderação, pelo equilíbrio, né? Consigo enxergar pontos positivos e negativos em ambos Sim. os lados. Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de equilíbrio. Qual a tua expectativa para o governo Lula nessa mudança que a gente teve no governo federal? Porque tem um Geraldo Alckmin que justamente tem esse poder mais moderador, né? Um político que vem do PSDB, apesar de estar hoje no PSB, já está coordenando essa transição com os demais partidos que fazem parte da base do governo e outros partidos que vão se aliar à base do governo. Tem essa expectativa de ter realmente uma gestão mais moderadora? Ou tu pensas que o Lula também pode ter aquele discurso, né, de inflamar ainda mais os polos para se manter vivo no poder? Bom, eu acho que o Brasil precisa exatamente da busca desta pacificação. E isto vai depender, acima de tudo, do governante. Aliás, quando me perguntavam antes, né, do resultado desta eleição, o que eu esperava para o Brasil, eu dizia isso. Eu acho que, independentemente de quem ganhar, seja o Bolsonaro, seja o Lula, né, fosse quem fosse, esse governante ele deveria cumprir esse papel. Então, o que eu espero do Lula, né, é exatamente isso, como esperaria também do Bolsonaro. Né? Eu acho que o Brasil ele precisa apostar mais nas convergências. Eu acho, né, que o Lula deverá partir para este caminho, né? Quer dizer, tentar unificar um pouco, pelo menos. tentar unificar. Aliás, ele até já disse isso, né, no primeiro discurso, porque você criar um ambiente, né, um ambiente mais saudável, um ambiente menos conflituoso, menos radicalizado, é importante para que o governante ele consiga também implementar suas políticas, né, e alcançar melhores resultados. Eu acho que qualquer governante, eu quando fui prefeito, eu procurava exatamente fazer isso também. Quer dizer, nós temos que ter um ambiente aqui de diálogo, né, um ambiente de tolerância, e não o contrário.
Então, o que o Brasil precisa é isto. Aliás, o Lula vai ter um grande desafio exatamente de buscar a pacificação, muito especialmente com alguns setores da sociedade. Né? Agricultura, por exemplo. O agronegócio, né? Quer dizer, um setor fundamental. Se ele partir, né, para uma postura de revanchismo, algo parecido, aí realmente... Ou de confronto, de né? confronto, de retaliação. Ah, não, eu fui muito, né, machucado, fui muito atacado por um determinado segmento e tal, então nós não vamos dialogar, ou vamos dialogar pouco, vamos discriminar. Eu acho que se isso acontecer, será lamentável, né? E ninguém vai ganhar com isso, né? Quer dizer, começar por ele. Então, eu acho que ele tem que exatamente fazer o contrário, né? Quer dizer, nós temos esse público também evangélico, né? Claro. Ele vai ter que sinalizar, vai ter que dialogar. Então, eu acho que o papel, né, do governante, agora, no caso do Lula, vai ser exatamente esse. Ele vai ter um grande desafio, né? Quer dizer, o Brasil passa por muitas dificuldades, né? Quer dizer, o cenário, aliás, mundial, ele não é muito favorável também, né, por conta de uma série de crises. Então, além de criar esse ambiente, né, ou para alcançar resultados, eu acho que ele vai ter que começar exatamente cuidando tentando constituir um ambiente mais favorável, né? Porque os desafios realmente serão muito grandes. Agora, chama a atenção dos deputados estaduais e federais eleitos pelo PDT que tem esse perfil mais de equilíbrio social-democrata. Vamos lá, Loureiro mais votado. Aí temos o Burman, o Marenco e o Socella, que também tem um perfil mais de centro, né? Não são parlamentares, né, taxados tanto à esquerda ou à direita, né? E se a gente for analisar o próprio Afonso Mota e o Pompeu de Matos nos últimos mandatos, também esse perfil, né? Então, dá para dizer hoje que o PDT busca centralizar mais, ser um partido de centro realmente, apesar de ter setores que puxam às vezes mais para a esquerda? Eu espero que sim, né, Voltaire? Eu acho que a tua leitura está correta, né? Eu acho que os deputados eleitos, né, eles têm exatamente esse perfil, né? Que eu acho que é o que caracteriza o PDT, né? Talvez o que falte para o PDT é, de alguma forma, tentar demonstrar mais isto para a sociedade, né? Porque às vezes as pessoas, talvez até de forma enviesada, podem não enxergar desta forma. Pois né? é. Por isso que o partido e as suas lideranças precisam exatamente cuidar disso, né? Quer dizer, os gestos na política são importantes, a forma com que tu comunica, né? Quer dizer, a forma com que tu se posiciona, ela pode, né, gerar muitas vezes uma imagem que não corresponde com a realidade. Então, esse cuidado tem que ter a comunicação, ainda mais hoje em dia, em que, né, quer dizer, as pessoas, ou pelo menos boa parte, né, acaba não analisando de forma muito aprofundada. A análise está do tamanho de um story, 30 segundos. É isto. Muitas pessoas se informam pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelos stories, enfim, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós temos que entender que esta é, em grande parte, a nossa realidade, né? Então, a gestão do partido, né, a postura das suas lideranças, a forma com que elas se posicionam, se comunicam, é muito importante até para evitar visões distorcidas, que hoje está muito comum. Né? Tu és um parlamentar diferenciado, né, Eduardo Loureiro? Tu gosta de pegar a matéria, quando cria o projeto de lei, analisar, debater nas comissões, explicar para a sociedade, reformular, mas infelizmente tem muitos deputados que sequer têm projetos de lei, né, que fazem política o tempo todo, né? Eu digo nesse sentido, não de maneira pejorativa, mas que acabam só sendo reativos ao que está acontecendo no momento na sociedade, né? Eu acho que esse, né, de fato o caminho, né? Eu sempre trabalhei desta forma. Eu acho que as coisas elas são realmente bem mais complexas do que possam parecer. Eu acho que você analisar uma determinada situação, um projeto, uma proposta, você realmente precisa se aprofundar, né? Quer dizer, tem que analisar exatamente as consequências. Eu gosto de estudar muito, né? Pois é o teu perfil, ler bastante. Ler bastante, né? Analisar, né, situações. Eu sempre digo muitas vezes, né, nós não estamos ali inventando a roda. Já existe, alguém já fez em algum lugar,
tem um bom exemplo, né? Tem uma situação que foi resolvida, enfim, vamos lá, vamos olhar, vamos analisar. E depois, né, de se aprofundar, de pesquisar, de estudar profundamente, aí você vai ter melhores condições de se posicionar. Então, eu acho que a moderação ela é isto, né? Quer dizer, nós temos que exatamente fugir daquela análise rasa, É né? verdade. Daquela superficialidade que muitas vezes caracteriza os posicionamentos, né? E muitas vezes até acabam embasando o voto de um e de outro, né? Então a gente realmente precisa estudar muito bem, porque as coisas realmente elas não são tão simples assim. Então, esta superficialidade com que as coisas hoje são analisadas, né, elas não combinam com um bom resultado. Eu acho que um bom resultado, ele requer realmente um aprofundamento grande. Aproveitar e mandar um abraço para todos de Santo Ângelo, em especial ao prefeito Jacques. Estivemos juntos numa missão da FAMURS na Espanha, em Portugal, em Madrid, Barcelona, Lisboa. E é bacana ver que é um prefeito que se inspira muito no Loureiro nesta condução, nisso que a gente está explicando, né? Um gestor paciente, calmo, que analisa realmente e que se inspira. Santo Ângelo já é reeleito, né? Já tem que dar uma olhada em quem vai ser depois o sucessor na eleição municipal, porque a cidade vem crescendo muito com o trabalho desenvolvido na gestão Loureiro Jacques, que é um time integrado nos últimos anos lá no município, né? Eu acho que o Jacques vem fazendo, sem dúvida, um bom governo, tanto é que se reelegeu, É, né? Eu claro, digo tá aí a que resposta, eu né? acho que este é o grande, né, sinal, né, de que realmente ele vem fazendo um bom governo, porque senão não teria sido reeleito, né? Eu também tive a oportunidade de ter sido 2 vezes, É, né, prefeito. Meu pai foi prefeito lá, né? E logicamente que agora tem que começar, né, em seguida aí já pensar na sucessão. É um grande desafio, é. né? Um grande São desafio, 16 anos, né? É. exatamente. 16 anos, Vamos completar 16 anos, né? exatamente. Mas o trabalho ele está sendo muito bem feito, com bons resultados, com bastante projetos em andamento, com investimentos importantes na cidade, né? O Jacques tem esse perfil, é uma pessoa bastante paciente, né? Ponderada, equilibrada, tem um bom relacionamento, né? Com todos os setores lá da sociedade e, logicamente, que o partido vai saber, né? Na hora certa, encaminhar lá a sucessão do prefeito Jacques. Eduardo Loureiro, deputado estadual mais votado do PDT neste pleito, mais uma vez o Rio Grande do Sul vai ter a honra de contar com o trabalho dele. Suas prioridades agora para os primeiros 3 meses de mandato, Loureiro? Bom, nós temos algumas bandeiras, né, que algumas delas nós já falamos aqui. Eu acho que nós temos muitos desafios, considerando, né, especialmente aquelas cidades, aquelas regiões que eu represento, né? Nós temos muitos desafios na área da infraestrutura. Eu, inclusive, presido na Assembleia Legislativa a É, Frente Parlamentar em Defesa dos municípios sem acesso asfáltico, é, né? Quer dizer, a gente precisa realmente, né, eh, de alguma forma, viabilizar estes investimentos. Então, na área da infraestrutura tem muita coisa pendente, né? Isso passa por é. rodovias, passa pelos acessos municipais, passa pela questão da ferrovia, passa pelo transporte aéreo. Um outro tema também que a gente precisa avançar muito diz respeito à área da saúde. Eu, quando fui prefeito, né, me envolvi muito, inclusive, com a situação do hospital lá da cidade, Sim. né, que estava quase fechando as portas Uhum. na época, né? Nós fizemos lá todo um trabalho, remodelamos a gestão, né? Conseguimos recursos, enfim, e o hospital se reestruturou. Então, nós temos, né, esse grande desafio dos hospitais filantrópicos que atendem as pessoas que estão Sim. no interior e que enfrentam, sempre enfrentaram, né, grandes desafios. Então, de alguma maneira, é claro que isso não depende apenas do Estado, isso depende muito também do governo federal, porque nós estamos tratando aqui do financiamento da saúde, mas é um tema fundamental. Nós temos essa questão da área da educação, né? Eu acho que o Fundamental. grande desafio, talvez um, se não o maior, um dos maiores desafios do próximo governo e logicamente, que a Assembleia, mesmo que, né, não tenhamos lá essa prerrogativa de determinar investimentos, mas de alguma maneira colaborar, é a área da educação, né? Até por conta, inclusive, da pandemia que nós tivemos, Sim. que gerou aí, né, todo um passivo que É um precisa prejuízo muito ser grande, né? recuperado. Então, aquilo tudo que eu disse antes, né, quer dizer, é a valorização dos professores, são os investimentos nas escolas, né?
Eu tenho também uma outra grande bandeira. Eu presido a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência. Nós precisamos avançar em políticas públicas na área da inclusão. Eu fui o autor da lei que criou, inclusive, aqui no Estado, né, toda uma política estadual voltada às pessoas com autismo. Estão sendo implementados 30 centros regionais. O governo do Estado regulamentou aquele projeto logo após a sua aprovação. Abraçou o projeto e o projeto aconteceu. Abraçou o projeto, está acontecendo. São 30 centros, né? 28 já foram implementados, faltam apenas 2, com equipes técnicas, mas agora nós temos que dar o passo seguinte, né? Que é exatamente incrementar estes centros para que eles possam fazer o atendimento, né? Hoje eles fazem todo um trabalho de apoio, né? As instituições já que trabalham já nessa área, as APAES, as prefeituras, os CAPs, enfim. Então, a inclusão com políticas efetivas é outra grande bandeira também minha. Eduardo Loureiro, deputado estadual, reeleito mais uma vez, muito obrigado por passar aqui pelo nosso podcast Eu Conheço, estar presente nas rádios do interior, no nosso Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, e já na próxima terça-feira estaremos rodando o programa em todas essas plataformas. Te agradecer pela amizade e pela parceria de sempre, Eduardo Loureiro. Eu que agradeço, Voltaire. Parabéns aí pelo trabalho, tu que és um grande profissional, né? Te acompanho já há bastante tempo, seja na FAMUR, seja nas emissoras aí que tu participa. Parabéns aí pelo podcast, tenho acompanhado, né, alguns episódios muito interessantes, né? E fica aqui o meu agradecimento aí pelo convite, né? Foi um prazer ter estado aqui contigo, né? E ter falado de tantos assuntos importantes aí que nós tivemos oportunidade de conversar no dia de hoje. Muito obrigado. Eduardo Loureiro, voltamos na próxima terça-feira, sempre às 19 horas, com um novo episódio aqui no nosso podcast, no canal E Eu Com Isso. Muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira. Tá apostando. Valendo 20, então? Bora, então. Faz o Pix. Palpite certeiro, saque instantâneo. Desafie-se com MrJack.bet.